Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. E hoje eu recebo o Guilherme Jans, psicólogo do ICO Project. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lisa. É uma honra estar aqui com você. Guilherme, eu gostaria de saber que você falasse um pouquinho de você e um pouquinho do projeto. Tá certo. Então, eu sou sócio no ICO Project, né? Sou psicólogo, trabalho com pessoas autistas há um pouco mais de 8 anos. Eu sou pós-graduado em ABA, né, voltado principalmente para atuação com pessoas autistas e deficiência intelectual. Eu sou credenciado que é ISPS, que é um credenciamento que me autoriza a atuar como supervisor de uma maneira internacional em casos de pessoas autistas. E atualmente eu trabalho como supervisor no ICO Project e trabalho também no Instituto, promovendo palestras, treinamentos, para realmente disseminar mais informações, diminuir as barreiras, né, da população para entender um pouco mais sobre o que é o autismo, e dessa forma a gente está conseguindo promover um pouco mais de inclusão social para essas pessoas, né? Ah, que legal. E me conta um pouquinho mais fala pra gente sobre as habilidades sociais. Tá certo. Então, a habilidade social basicamente está em todos os contextos em que a gente vive, né? O ser humano ele é um ser social, né? Então, desde você ir para a padaria comprar o pão, você está usando várias habilidades sociais nesse contexto, né? Falando em questão de pessoas autistas, elas possuem normalmente barreiras no desenvolvimento dessas habilidades. Desde a primeira infância, elas já vão apresentando déficits no desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, tanto que um dos marcadores que levantam bandeiras de um possível autismo na primeira infância é a falta de contato visual, é a falta de reciprocidade das relações, é não estar sensível às interações sociais, né? Então, as habilidades sociais normalmente são um grande foco para o desenvolvimento terapêutico dessas pessoas, desse público, né? E dentro do ICO a gente utiliza muito do contexto esportivo para estar desenvolvendo essas habilidades. E como que é essa questão do contexto esportivo? Qual é a importância disso para o autismo? Então, primeiramente, a questão da atividade física, a gente tem que ver o benefício geral para o ser humano, né? Não é só um benefício para as pessoas autistas, mas o exercício físico de maneira geral, ele vai ajudar nas habilidades autorregulatórias, na qualidade do sono, na questão do bem-estar, na questão da concentração. Então, isso de uma maneira geral para o ser humano já é em si muito benéfico, né? E isso já é muito falado, né? Mas a questão do desenvolvimento especificamente para pessoas autistas, a gente tem que entender que a atividade física é um contexto muito propício para o desenvolvimento das habilidades sociais, principalmente quando a gente está falando de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, em que é só a gente imaginar, se a gente for numa escola hoje, em que a gente observar um recreio, a gente vai ver que, um dado da minha cabeça, 5% mais ou menos do tempo, as crianças vão estar ali conversando e comendo. E o restante do tempo, 95% daquele tempo, elas vão estar correndo, brincando, interagindo, jogando, através do corpo, através da atividade física, né? Então, esse contexto de jogos, ele envolve habilidades motoras, né? Eu vou ser capaz de correr com qualidade, vou ser capaz de estar acompanhando através do meu corpo o movimento necessário, e envolve também a questão social, né? Então, eu entender que, por exemplo, uma brincadeira de pega-pega, eu entendo que uma vez eu estou pegando, eu estou correndo atrás de você, e de repente tudo muda. De repente eu tenho que correr atrás de você, a pessoa corre atrás de mim, e eu tenho que fugir agora. Então essa questão de inversão de papel também é uma habilidade social. A questão de entender a dinâmica, né? Entender uma dinâmica de um contexto em que as pessoas vão mudando de papel, entender que a localização das pessoas, entender quais são as regras envolvidas. As regras uma hora mudam, às vezes as regras são fixas. Tudo isso são habilidades sociais também, né? Então, através desse contexto, a gente estimula com que eles consigam desenvolver habilidades para se inserir nesse contexto e estar assim, interagindo com pares de uma maneira de realmente promovendo qualidade nessa interação, né? Não só estar junto no período de recreio, educação física, que seja, mas realmente estar ali com qualidade, estar se divertindo nesse contexto, porque tem domínio do que está acontecendo. Ah, que legal. Nossa, muito interessante, né? Essa questão de avaliar ali quando a criança está no recreio. Né? Essa parte, vocês fazem essa avaliação para a criança autista, vão na escola, fazem a avaliação? Como que funciona isso? Então, a questão da avaliação, ela é sempre individualizada, né? A gente tem que olhar pessoa a pessoa, né? A aba traz muito isso. A aba vai embasar toda a nossa intervenção, mas ela sempre vai ser individualizada. A gente sempre vai olhar para as necessidades individuais
de cada um. Então, se necessário, né, a gente sempre tem o período de avaliação. Então, primeiramente, eu converso com as famílias, com os responsáveis, com quem passa mais tempo com essa pessoa que vai estar entrando lá no nosso espaço, para entender um pouco mais sobre ela e sobre as barreiras que ela tem, até sobre as potencialidades, as qualidades, para ver o que a gente pode usar para promover a autoestima, né, para promover que ela se sinta bem, que ela seja valorizada também pelo que ela sabe fazer, mas sempre mirando o que dá para a gente desenvolver, né? Sim. Então, nesse contexto, se a gente tiver a nossa avaliação no nosso contexto ali, em que vai estar com pares, ou vai estar sozinho ela e o terapeuta, a gente vai enxergar a necessidade. Precisamos de um olhar mais amplo nesse momento sobre essa pessoa, ou a gente conseguiu avaliar o que a gente queria nesse contexto. Se necessário, a gente vai também no recreio, se necessário, a gente vai em outros contextos para avaliar como que essa pessoa se comporta, né, nesses contextos, enxergar possíveis rumos terapêuticos, possíveis rumos para a gente elencar alvos terapêuticos, o que a gente quer desenvolver com essa pessoa, para a gente poder mirar lá e seguir esse caminho. Existe o caso de crianças que são os autistas, né? Elas têm crianças que ficam mais quietinho no dela, não demonstra, assim, aquela vontade pela atividade física. E a gente sabe que isso é muito importante para qualquer ser humano. Imagine para um autista, né? Como que é desempenhado isso para essa criança? Tá certo. Ainda mais concorrendo com tablets celulares, aí fica difícil realmente tirar ela do sofá, né? Mas, enfim, quando a gente tá falando uma questão de ampliação de interesses, né? Então, eu não tenho interesse em algo, como é que eu vou... Só que é importante eu fazer aquilo. Como é que eu vou fazer com que eu comece a me interessar, né? É importante a gente ter em mente sempre que a gente não desperta o interesse do nada. Não tem como eu falar, vou ensinar você a se interessar por atividade física. Isso não existe. Mas a gente faz pequenas aproximações, né? Então, por exemplo, a gente está falando ali de uma pessoa autista de 8 anos que gosta muito do Sonic. E ela fica assistindo Sonic, ela fica jogando Sonic, e ela fica desenhando Sonic, e só pensa em Sonic, mas tudo sentadinho ali e não é aversivo para a atividade física. Como que a gente vai fazer? A gente usa uma estratégia de estímulos em comum, ou seja, a gente vai pegar o tal do Sonic e vamos começar a trazer, então eu quero ver, vamos fazer a corrida do Sonic agora. Então agora a gente vai fazer o pega-argola do Sonic. A gente começa a trazer estímulos que são do interesse dessa pessoa para que progressivamente ela vá se distanciando daquele tema restrito, né, de interesse restrito que ela tinha, e comece a ampliar as coisas que ela pode fazer. Porque a questão do interesse restrito é uma barreira para as pessoas autistas, né? Porque limita muito o que elas podem chegar a fazer. E trabalhar em cima disso é uma coisa muito importante realmente, né? Então, pouco a pouco, a gente vai se distanciando do que era inicial. Então, o Sonic, daí a gente começa com corrida de igual ao Sonic, daí imprime Sonic, coloca Sonic na parede, pega as argolas do Sonic, as moedinhas, vai colocando, e aos poucos a gente vai esvanecendo, a gente vai retirando o Sonic, deixando cada vez mais desconexo conforme ele for aceitando essa progressão de interesses, né? E aí, quando a gente viu, a gente conseguiu ampliar os interesses e conseguiu fazer com que ele aceite minimamente fazer atividade física. Né? Sim, é muito importante isso, porque tem muitas pessoas que hoje, né, com a tecnologia, o tablet, o celular, a TV, as crianças ficam muito tempo ali e os pais vão deixando, né? E até os próprios pais não têm muito aquela de fazer atividade física, de levar. Eu costumo levar o meu filho a andar de bicicleta, a estimular isso a ele, porque eu sei o quanto é importante, né? Mas eu vejo também muitas pessoas falando, ele gosta de tablet, ele não se interessa. Mas será que ele não se interessa ou ele não está sendo estimulado aquilo, né? E aí o estímulo não é também pegar a criança e falar assim, vamos andar de bicicleta, colocar ela em cima da bicicleta, mas ele não tem interesse, olha. É exatamente isso que você falou, exatamente, né? Tem que estabelecer a ponte, né? Exatamente, porque senão a criança não vai. E muitas vezes ela fica frustrada, né? Você causa uma frustração e aí sim ela começa a não gostar. Exatamente, porque a gente parte dos nossos interesses. Nossa, eu gostava tanto de andar de bicicleta quando eu era garoto, então agora meu filho não gosta, vou fazer ele gostar, né? Coloca e fazer igual fazia pra você. Só que tem que partir do interesse dele, né? Igual eu te falei, o interesse não surge do nada, a gente tem que estabelecer uma ponte com o que já é de interesse, né? Então, se não tem zero interesse em atividade física, a gente vai precisar trazer esse estímulo, essa estratégia, para que ele aceite começar a fazer isso. É uma questão da aceitação. A partir do momento da aceitação, a gente começa a oferecer oportunidades. O desenvolvimento é sobre oportunidades, né? A gente se desenvolve a partir das oportunidades que a gente tem para aplicar as nossas novas habilidades, as habilidades antigas. Então, eu acredito que um papel importantíssimo
Isso eu vou incluir os pais. Normalmente não incluo os pais, coloco os terapeutas, mas para os pais também é estar promovendo oportunidades para o desenvolvimento de novas habilidades, para ampliação de interesse, né? Aí a questão, o tablet, realmente é muito difícil a questão do tablet. Vamos falar que é fácil. Só vou falar do Sonic e pronto, vai acontecer. Isso pode exigir outras estratégias, pode exigir tempo de persistência nessa estratégia para ver se realmente funciona. Porque a questão dos eletrônicos é que eles são um universo de estímulos, ele não é um estímulo único. Ele é um portal para diversos estímulos. E aquilo é encantador, é hipnotizador. Né? A gente vê crianças pequenas que ficam ali porque realmente é muito estímulo que existe ali. Concorrer com isso é difícil, né? E aí a questão do eletrônico também depois vem muita agitação. Eu já tive essa experiência, né? Meu filho, quando menorzinho, ficava muito tempo no celular. Inclusive, eu dei um tablet para ele quando criança. E ele tinha um sono muito perturbado. Depois eu fui me informando cada vez mais e eu achava lindo ele falar... cantar em inglês, o alfabeto, achava lindo isso, né? Mas aí, com as informações, eu comecei a entender que, opa, não dá para deixar. E aí, você consegue trazer dicas para os pais, assim, com relação a como despertar isso nas crianças? Porque, como você disse, né? Muitas vezes você fala para o terapeuta fazer isso, mas quem está a maior parte do tempo, depois da escola, né? São os pais, né? E como desenvolver isso? Porque, assim... Eu vejo pelo meu filho, eu trabalho assim com ele, eu levo ele no parque, ele não anda muito tempo de bicicleta, ele tem medo, inclusive alguns medos por causa que ele já ainda tá na rodinha, ainda não tem aquela segurança. E eu vejo que ele gosta muito de correr, mas eu já coloquei ele no Muay Thai, eu já coloquei ele no judô. Qual que seria a dica, assim, nessa questão para você saber o que realmente ele vai gostar e vai querer seguir? Para estimular, né? Eu acho que a grande questão, Liz, é a gente sempre estar olhando para a pessoa de fato. Quando eu digo olhando, é prestando atenção nela dia a dia, assim, né? Porque se a gente presumir, não, ele não gosta, ou ele gosta, e querer ficar expondo ele algumas coisas, já pré-concebendo que a gente já conhece essa pessoa, a gente pode acabar frustrando ela, a gente pode acabar espanando o parafuso ali, né? Foi apertando demais. Cada dia a gente está de um jeito. Tem dia que eu acordo muito disposto, tem dia que eu acordo indisposto. Tem dia que eu acordo querendo correr 10 km, tem dia que eu acordo e não quero sair do sofá. Sim. E eu sou a mesma pessoa. Quem me olha de fora, não, é sempre o Guilherme. Então a gente, primeiramente, tem que olhar para a pessoa como ela está nesse dia. Até onde eu posso ir. Escutar realmente a pessoa, né? Então você está com o teu filho, veja se ele está aproveitando esse momento. É sobre estar bem, é sobre o bem-estar. É sobre ter um momento de qualidade, né? Sim. Se a gente está falando de ampliação de interesses, tá? Então a gente está pensando que ele tem uma dificuldade de aceitar outras coisas, né? A gente tem que promover estratégias para que ele goste, mas sempre olhando o quanto ele está tolerando estar em contato com outras coisas. Eu digo que converso sempre com vários pais sobre o tal do movimento do golfinho, né? Sobre ele estar, a gente sai da zona de conforto. Então ele está fazendo tudo que ele sabe, tudo que ele gosta. E daí a gente vai fazer uma breve exposição à zona da estimulação, à zona do desenvolvimento. Então a gente sai da zona do conforto, dá um oi na zona da estimulação e já volta para a zona do conforto ali. Ou seja, fui exposto e voltei para a segurança. Entendi. Opa, existe aquela zona em que eu não sei as coisas, voltei. E progressivamente você vai proporcionando que ele esteja mais exposto a essa tal da zona da estimulação, a zona do desenvolvimento, né? Então, não é se deixar muito tempo na zona de estimulação, fora do domínio, fora das coisas de interesse, ele vai acabar batendo numa linha que chama limiar de frustração. Ele vai se frustrar. Aí entra a crise, aí entra o choro, aí entra a raiva, aí entra a birra até. Então, vai querer sair fora, não vai querer mais aquilo, né? Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o emocional. Como ele está se sentindo, respeitar isso. Se tem questão que é muito difícil expor ele a coisas novas, vai ter que buscar ajuda num profissional, né? Sim. Vai ter que traçar, junto com um profissional, estratégias individualizadas. É basicamente sobre isso, estratégias individualizadas, né? A gente tem que olhar para cada um. Olhar para o repertório de cada um e olhar para como cada um está no dia. Sim. Acho que é basicamente um bom ponto de partida já, né? Na questão emocional, é lógico que ali você pode até explicar melhor, o esporte, a atividade em si, ela vai ajudar a criança, né? Mas tem um limite, tem que ser observado, né? Essa questão, assim, emocional. Ajuda, mas vai ter um momento que a criança precisa. Você pode falar um pouco mais da parte emocional?
O contexto esportivo é lindo para trabalhar essa questão emocional, assim, regulatória, né? Quando a gente está falando do contexto esportivo, a gente pode estar falando tanto de esportes competitivos, cooperativos, pré-desportivos. Um dia você vai chamar o Márcio, meu sócio aqui, ele vai falar mais sobre isso para você. Ah, que legal. Mas, basicamente, existem várias formas da gente trabalhar, né? O contexto vai ter jogo ou vai ter um contexto individual que ele está desenvolvendo. Depende do nível das habilidades que ele já possui. Mas, de qualquer forma, a questão emocional, ela vai estar investida nisso. É inerente, né? A questão emocional com a questão física. A gente desperta nossas emoções conforme o nosso corpo está, né? Então, trabalhar habilidades como perseverança numa tarefa, através da atividade física, é um bom caminho, né? Sim. Está difícil, mas estou perseverando, né? E é sobre conhecer aquela pessoa, né? Sobre conhecer, não, essa pessoa ela precisa voltar para o bem-estar, precisa voltar para a zona do ok, está tudo bem, que a gente fala onde entra o reforço, né? É onde a gente vai fazer com que essa pessoa tenha acesso às coisas que ela gosta. Se for consequências naturais, ainda melhor ainda, né? Com certeza. Então, a questão emocional, ela está sempre ali em volta do contexto esportivo. A gente vai trabalhar a questão, que é muito comum, né, que a gente vê lá no EcoProject, a questão de trabalhar com tolerância a perder, saber ganhar, como você tolera com uma atividade em grupo, quando as pessoas não correspondem às suas expectativas, né? Sim. Então, tudo isso é trabalhado e é igual eu comentei antes com você, é uma questão de criar oportunidades para o desenvolvimento dessas habilidades em que vai existir um olhar muito atento para esse ponto específico, porque foi na avaliação individual dele que a gente falou, essa pessoa precisa trabalhar como ganhar. Porque quando ele ganha, ele, nossa, vira um foguete e sai falando mal dos outros e se enaltecendo, é inadequado. Sim. Né? Então a gente traçou, não, isso é um alvo para ele, então a gente vai criar oportunidade e o terapeuta na sala vai estar atento para quando surgir essa oportunidade, ele conseguir trabalhar isso com ele, né? Com essa pessoa. Ai, que legal. Você falando nisso, vai passando um filme aqui. Eu lembro, meu filho é muito assim. É um jogo, alguma coisa que ele sabe que ele vai perder, que ele não vai conseguir, vai ficar para trás de alguém, pronto. Ele não quer fazer. Nem quer mais, levanta e vai embora. Não quer mais, levanta e vai embora. Não, mas vamos brincar. Não quero. E muitas crianças é assim. E eu acho que essa parte do esporte trabalha muito essa questão também, né? Do saber. Saber que perder faz parte, mas como você vai fazer para ganhar, né? Isso é muito importante, essa habilidade de trabalhar neles, né? Exatamente. E a gente tem que saber, uma questão que vai gerar frustração, é um trabalho complicado de se fazer, porque expõe a sentimentos aversivos, né, negativos, então a gente sempre tem que ver uma exposição gradual. A questão não espanar o parafuso é muito importante. Sim. Igual comentei antes, a gente parte do princípio do bem-estar. Vão existir momentos em que o bem-estar não vai estar presente? Vai! Na zona da estimulação, na zona do desenvolvimento, mas a gente vai buscar que volte para o bem-estar, para que o saldo final sempre seja um saldo emocional positivo, né? Em que ele saiu, nossa, passei por dificuldades, perseverei na tarefa e agora estou me sentindo bem, né? Sim. Então, é esse o olhar essencial para o desenvolvimento de novas habilidades, principalmente falando em pessoas autistas, né? Mas cabe para todos. Com certeza, com certeza. A gente fala do autismo aqui para trazer essa informação para as pessoas, né? Entender um pouco mais a área do autismo, mas é igual você falou no começo, a parte da física é para todos, né? E muito mais vai ajudar muito mais essas crianças e até adolescentes e adultos a se desenvolver, né? Sim. E sabe, Liz, só complementando essa parte, eu acho que além de tudo isso é um contexto riquíssimo, porque eu vejo dos muitos pais que eu acolho diariamente, eu vejo essa questão assim, o que eu faço com meu filho? Ele tem interesses restritos, ele tem interesses de uma era que não é a minha era, né? Ele gosta muito dessa questão dos eletrônicos, eu já gostava de outras coisas, eu gostava de jogar bolinha de gude. Enfim, existe muito isso. Eu não sei como interagir com meu filho, eu não sei sobre o que conversar com meu filho. Então, veja, se a gente começar a criar essa questão de atividade física, igual você vai andar de bicicleta, né? Com teu filho no parque, é um contexto em que você está promovendo tempo de qualidade com teu filho. Em que é difícil, ele pode não ser tão sensível a isso, às vezes você fala, nossa, eu levei ele pro parque, ele nem tá dando bola para mim. Mas ele estar vivendo isso, você está dando a oportunidade para ele, né? E ele pode estar aproveitando do jeito dele, que às vezes não é o jeito que a gente esperava, mas ele está aproveitando. Isso já conta muito, né? Então a gente já promove um momento de qualidade em família, né? A gente promove o que fazer junto.
E daí o benefício da atividade física também vai respingar em toda a família, né? Você falando disso, eu acho muito legal. Às vezes eu pego as crianças na escola e vou pro parque. Já saio com a bicicleta no carro e a gente vai pro parque. E eles ficam muito felizes. E o dia que tá chovendo, ai, mamãe, hoje não vai dar, né? Uhum. E é muito importante, cria uma memória para eles, assim, é incrível o Uhum. quanto ajuda. E eu vejo isso aí claramente. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, ou de levar eles num parque, até para brincar com os bichinhos, ver a natureza. Meu filho gosta muito da natureza e ele Uhum. fala que ele é o protetor da natureza e tal. Que legal. Então, eu acho que isso é muito importante para as crianças, né? Sair, igual você disse, às vezes ele não tá dando bola para você, mas ele tá, sim, sendo grato ali que você levou, proporcionou Isso. aquele momento para ele. Uhum. Foi o papai, foi a mamãe que proporcionou. Então, eles têm muito isso. Às vezes eles não demonstram naquele momento, mas o que acontece? Às vezes ele não fala as coisas para mim, mas ele chega na casa da vovó e fala: ah, a mamãe fez isso para mim, ah, eu fui andar com a mamãe, foi muito legal, a mamãe. Então, tipo, você cria aquilo ali na criança, então isso é muito importante, né? Com certeza. Bom, agora vamos falar um pouco de inclusão. O ICO fez um projeto, né, no Couto Pereira, e eu gostaria que você falasse mais sobre esse projeto. Tá certo. Para começar a falar sobre inclusão, eu acho que é importante a gente entender o que é, de fato, as barreiras que dificultam a inclusão, né? Então, por exemplo, lá no ICUProject, a gente atua diretamente em uma das barreiras, que é a barreira das habilidades. Uhum. A pessoa tem que desenvolver habilidades para que as barreiras de inclusão diminuam e ela por si só consiga estar superando algumas barreiras. Mas isso é uma face, né, da exclusão, da inclusão. A outra face é a face ambiental, né? Então, muitas vezes, a falta de informação, o preconceito, informações erradas, direcionamentos errados, isso tudo vai gerar muitas barreiras, né? No ponto do Couto Pereira entra a questão das barreiras sensoriais, né? Então, se a gente imaginar um estádio de futebol hoje, a gente vai imaginar um lugar cheio de gente, cheio de barulhos, batuques, gritos, né? No caso do Curitiba, hoje em dia, acho que vai ter um pouco de xingamento excessivo lá, mas acaba virando um ambiente de excessos sensoriais, né? Luzes, sons, cheiros, barulhos, intensidades até emocional, né, das pessoas, movimentos das pessoas. E isso para muitas pessoas pode ser uma barreira para estar lá. Eu gosto muito do futebol, mas eu não tolero estar lá naquele ambiente e isso dificulta e eu quero estar lá, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Então isso gera uma frustração, isso gera uma exclusão, né? Pensando nisso, todas as pessoas têm o direito que se elas quiserem, elas podem ir no estádio assistir um jogo de futebol. Partindo desse preceito, a gente imagina. Então a gente precisa de um espaço para que essas pessoas estejam. E aí nasceu o projeto da criação do camarote de acomodação sensorial, né? Então esse camarote, o que ele tem? É uma questão de isolamento acústico, não é completamente, né? Não é como se estivesse numa bolha ali, não é isso. Mas existe um isolamento acústico, não é tão intenso mais. Existe uma acomodação em relação às luzes, existe um isolamento em relação aos cheiros, existe uma acomodação em relação ao que as pessoas em volta vão estar fazendo ali, né? Então é um lugar mais reservado. Existem poltronas, que inclusive temos as mesmas poltronas lá no ICUProject, que elas ajudam muito na questão da acomodação sensorial, assim, que ela é bem alta, assim, em volta, assim, e para quem quiser estar lá, vai gerar a sensação justamente de acomodação. Eu estou bem, eu estou confortável, eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Eu estou conseguindo estar aqui, né? Então a gente proporcionar isso é uma maneira da gente estar dando às pessoas o que elas já têm de direito, que é frequentar os lugares que elas bem entenderem. É oportunidade. Isso. E até antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Muitas mães deixam as crianças em casa já justamente para não sair e ser julgado, né? E o quanto é importante. Você falando do barulho, agora na época, a gente está chegando próximo da época do final de ano, né? Então, assim, as pessoas não conseguem entender e ver aqueles fogos, barulho e tudo. E eu lembro que teve um ano que meu filho, ele adora ver os fogos, só que ele não consegue.
Então a gente tem um fone, ele coloca o fone, mas mesmo assim, para ele, ele não consegue. Ele fala assim, mamãe, eu prefiro ver da TV. Uhum. Por quê? Porque ele quer estar naquele momento, né? Então a inclusão é isso, é saber que eles têm vontade, querem estar, mas algo nele ele não permite que ele aprecie aquele momento igual nós apreciamos, Isso. né? A gente Então precisa respeitar as necessidades respeitar, individuais, exatamente, né? exatamente. E eu promovo algumas palestras junto com o Fábio Cordeiro, do Onda Autismo também, ele sempre fala, não é uma necessidade especial você querer estar nesses ambientes, você querer apreciar um show de fogos. Isso não é uma necessidade especial. Uhum. Isso é uma necessidade humana, não necessidade, é um desejo humano, né? Muitas pessoas querem fazer isso. Então, proporcionar formas deles estarem lá é inclusão, da maneira deles, e ao restante da população, vamos colocar assim, cabe o respeito, cabe a compreensão, né? A falta de julgamento, não estar julgando ali, já é um grande passo para que essas pessoas se sintam à vontade em estar sendo elas nos ambientes com os outros, no ambiente compartilhado, né? Sim. Então, o braço social do IcoProject, né, o Instituto ICO, promove, né, esses treinamentos da empresa da pessoa amiga, treinamentos da empresa amiga da pessoa autista em diversos estabelecimentos, e um deles, um dos primeiros, foram vários estabelecimentos da Ilha do Mel. E a Ilha do Mel é um ambiente que existe vários estabelecimentos com música ao vivo. Inclusão não é esse ambiente deixar de tocar a música ao vivo, mas a inclusão é ter um adesivo, né, nesse lugar, visível para as pessoas, né, escrito, fique à vontade para usar seu abafador de ruídos, temos abafadores disponíveis em alguns estabelecimentos, fique à vontade para usá-los. Então falar, sabemos que você existe, entendemos a sua necessidade, sinta-se à vontade para ser você mesmo. Exatamente. Né? Nossa, Guilherme, muito aprendizado aqui e gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final para os pais, profissionais, né, e até mesmo a sociedade. Tá certo. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, quando a gente está pensando na inclusão, principalmente, a gente entende que a barreira da informação é o que mais prejudica todo esse processo. Então, você que busca informação, você que está acompanhando o canal da Lisa aqui também no podcast, que você consiga falar com mais pessoas, trazendo informações de qualidade, principalmente, que a gente consiga falar sobre isso, que a gente consiga promover a compreensão, que a gente consiga sair da nossa própria perspectiva sobre o mundo, sobre as pessoas, e que a gente se abra para entender que existem outras perspectivas, que existem outros pontos de vista, existem outras formas de se experienciar o mundo ao nosso redor, e o que nos cabe é a compreensão e a aceitação disso, né? Então, acho que é isso, a gente poder realmente estar falando com as pessoas ao nosso entorno sobre a gente ser mais compreensivo e aceitar mais uns aos outros. Muito bem. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, com certeza, assim, foi muito aprendizado, eu acho bacana trazer todos os dias as pessoas tem muitas dúvidas, né? Então é importante a gente trazer essas informações e principalmente do esporte, como ele pode estar ajudando as pessoas autistas, né? Muito obrigada. Liz, muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com você e me deixo sempre à disposição. Então, qualquer pessoa tiver alguma dúvida, aí eu me deixo disponível para estar conversando um pouquinho mais. Obrigada. E eu quero agradecer você que esteve conosco até esse momento e que se inscreva no canal e deixe seu like.